E aí, amigos, como vocês estão? Meu nome é Gabriel Henrique, seja muito bem-vindo para este belo e humilde canal. Como vocês sabem, existem diversos filmes por aí, filmes famosos, filmes conhecidos, mas também tem aqueles filmes esquecidos. E é desses filmes que a gente vai falar hoje, os filmes que foram esquecidos. Então já deixa o seu like, se inscreve, comenta e compartilha com os amigos. Vamos começar! Nossos clientes chegaram! Zé Colmeia, o velho urso que roubava cestas junto com seu amigo Catatal. E eles estão de volta nesse filme aqui. Não sei se você já assistiu esse filme, mas esse filme existe de verdade. É um live action com animação do Zé Colmeia. Não é um CGI muito bonito agora, eu achava muito bonito na época, mas não é tão legal assim o CGI, mas ele é aceitável de se assistir. E como que é a história desse filme aqui? Nesse filme, o Zé Colmeia mora num parque que é guardado pelo guarda Jones. Não sei se esse é o nome dele, mas ele tá lá. Esse guarda vive falando pro Zé Colmeia não roubar a cesta das pessoas, mas o Zé Colmeia continua fazendo isso. Tem um drama ali no momento que ele fala pro Zé Colmeia agir como um urso normal, porque os ursos não falam, não pensam. E ele fala que esse é o problema do Zé Colmeia, que ele pensa demais. E nisso, o parque tá precisando arrecadar dinheiro. E o que eles fazem para isso? Eles decidem fazer um festival lá para poder arrecadar esse dinheiro, atrair mais visitantes, mas o Zé Colmeia tá lá no meio. Ele é convencido, é manipulado a fazer alguma coisa para poder ajudar o parque naquele dia. Então ele faz uma apresentação de jet ski lá e acaba dando um completo desastre. E tem o vilão engravatado aqui de sempre, que é um vilão meio bobo. Ele tem aquele plano de transformar o parque lá, que é uma área totalmente florestal, em uma área de construção. Ele quer colocar a construção ali, quer acabar com toda a vegetação que tem no parque, e o Zé Colmeia tem que impedir isso. Já assistiu esse filme? Ele é muito bom! Manual de emergência! Atenção, desenho da gente berrando! Zé Colmeia, o filme. Esse filme aqui eu tenho certeza que você conhece, mas tem muita gente que esqueceu que ele existe. O que você acha de porquinhos da Índia que são agentes secretos? E eu não tô falando do universo de Phineas e Ferb. São porquinhos da Índia, literalmente agentes secretos. Eles foram treinados desde que nasceram para isso, foram modificados com inteligência ali por um cara que é um cientista. E eles fazem parte de uma equipe. Tem uma porquinha da Índia que eu esqueci o nome, tem um cara que eu acho que é detonador o nome, e tem um líder deles, e tem uma topeira lá que é meio que o cara da cadeira deles. Nisso, eles têm que combater a revolução das máquinas que tá chegando lá. Tem uma empresa que tá modificando mais ainda as máquinas, fazendo aumentar essa inteligência artificial dela. E a gente descobre que na verdade tinha um vilão por trás de tudo isso, que a gente achou que tinha morrido lá no começo, mas eu não vou falar porque eu quero fazer um vídeo sobre isso. E nisso as máquinas vão atacando todo mundo lá, porque tá tendo toda essa revolução que esse vilão tinha causado, porque ele detesta os humanos. E nisso tem uma baita aventura com protagonistas se descobrindo que ele não era escolhido, que ele não era o diferentão, que ele era um pouquinho da Índia comum. E cara, é um filme muito bom que eu assistia quando criança, e eu fiquei lembrando dele agora depois que eu vi um meme na internet. E Força G é realmente um filme bem legal, tem cenas de comédia muito boas, os porquinhos da Índia são bem legais, não é aquele filme totalmente excelente, mas é um bom filme de se ver. Essa foi sensacional! Força G! Space Chimps, Micos no Espaço. Você já ouviu falar desse nome por acaso? Acontece que nesse filme aqui, eu lembro muito bem dele de quando eu era criança. Eu assistia e eu adorava. Mas depois de rever e perceber que a animação não era lá essas coisas, eu acabei me decepcionando bastante. Mas eu ainda gostei de ver o filme, gostei de rever ele. E aqui na dublagem a gente tem a Priscila e o Yudi do Bom Dia e Companhia. E sim, a dublagem é uma tremenda porcaria aqui, não combina com nada com os personagens, e que se compara com os outros dubladores que estão nesse filme aqui, é terrível, cara. Mas acontece que é um filme bem legal que eu gosto de ver. Do que se trata a história? Aqui lá no começo, na primeira ida pro espaço, eles mandaram um macaco, um mico, e esse mico teve várias gerações que foi passando até chegar no Han terceiro. E assim, eles enviaram mais uma equipe de micos para ir pro espaço para explorar um planeta habitável. Mais ou menos a história de Interestelar, mas menos impactante. Não tem ninguém correndo risco, é só pra ter uma aventura no espaço aqui. Então eles vão pra esse outro planeta lá, eles acham que não são astronautas de verdade. Em certo momento eles acham que estão pilotando a nave lá, mas mais pra frente eles descobrem que não estavam pilotando de jeito nenhum. E aí eles falam, a gente nunca foi astronauta de verdade, tava no piloto automático o tempo todo. Nesse outro planeta, eles descobrem que tem um governador que tá maltratando todos os outros seres daquele planeta. E eles têm que acabar com esse cara para poder libertar todos que estavam morando ali, que estavam sendo atormentados por ele.
E como se não bastasse, o filme teve uma continuação, Space Chimps 2, só que eu não lembro o nome lá. Apareceu uma ETzinha cabeçuda lá que vira amiga do macaquinho que ficava lá na base de controle na Terra, dando dicas pro pessoal que tava lá no espaço, falando: aperta esse botão aqui, vê como que é isso aqui, onde que tá o fogo, você tem que mexer nisso aqui pra poder consertar a Baragudaia. E assim foi indo, só que no segundo filme ele foi pro espaço, conheceu ela, enquanto o alienígena governador voltava pra cá e tacava o terror na Terra. E esse filme eu gostei dele, pra mim é um belo nota 4. Foram os primeiros a descobrir vida em outro planeta. O planeta se chamava Malgor. Putz, a coisa tá feia. Não, isso não foi um comentário, isso é literalmente o nome de um filme, você acredita? Putz, a coisa tá feia. É um filme que eu lembrava muito bem na infância. Eu lembrava de assistir e até levar susto com algumas cenas, cara, que eu achava perturbador. Algumas partes aqui que aparece uma raposa magricela. E isso me assustava demais, cara. Ela parecia com uma pata morta na boca e eu ficava traumatizado com tudo isso. Sobre o que se fala esse filme aqui? A gente tem o protagonista que é o Hatsu. O Hatsu que é o tremendo de um golpista que ele fica fazendo alguns shows clandestinos pra enganar o pessoal, pra ganhar dinheiro com ele. Hatsu é um rato, já falei isso, não sei se eu falei, mas ele é um rato. E ele está sendo perseguido por outra rata que a gente ainda não sabe o motivo. Talvez ele esteja devendo, talvez não. E assim ele acaba indo parar num galinheiro, depois de esbarrar nos ovos e acaba carregando esse ovo com ele. Quando ele chega no galinheiro, esse ovo choca e a gente descobre que era o ovo de um pato. Um pato muito feio, sim, é a história do patinho feio. Só que mais meio elaborada, reescrita aqui pra combinar mais com a mensagem do filme. Então assim, as galinhas já falam com o Hatsu, é umas galinhas feias do caramba, cara. É terrível aqui, todos os personagens aqui são feios, cara. Mas isso aqui é um charme do filme. É tipo Deu a Louca na Chapeuzinho Vermelho. E assim o Hatsu vai criando afeto por esse pato feio lá, vai vivendo aventuras com ele. Ele em certo momento acha que o guri tem talento pra ser engraçado, enquanto ele vai tentar fugir do galinheiro, porque ele tava preso. Então ele faz todo um show lá, faz uma caixa aqui, faz um palco pro bichinho apresentar. Enquanto isso ele vai fugindo, mas acontece que o patinho feio tava sofrendo bullying por ser feio. Mas de que ele tava sofrendo bullying? De pintinhos ainda mais feios do que ele. Então assim ele acaba indo parar junto com o Hatsu, eles vão vivendo várias aventuras lá. E em certo momento o patinho feio acaba crescendo e ficando mais feio ainda, até lembrando um pouco o Mordecai do Apenas um Show, não sei porquê, mas me lembra bastante o Mordecai. E assim vai passando mais o tempo, ele conhece uma patinha, e essa pata, essa é aquela pata que eu tinha falado que foi pegar pela raposa. Acontece que em certo momento eles acabam encontrando essa pata que estava desmaiada, e a raposa pegou ela e caçou os dois. Eles conseguiram fugir junto com a pata porque salvaram ela. E assim ele, o pato, esqueci o nome dele, o feio, não, esse é o nome dele, cara, o nome do patinho feio é Feio. Então o Feio se apaixona por ela, tem uma intriga com o pai dele, e a missão deles nesse filme aqui é ir até um primo do rato, que é um gato aqui, enquanto ele está sendo perseguido por aquela rata lá do começo. Então quando ele chega lá, a gente descobre que o primo do rato é um tremendo de um gato lá. E assim vai tendo toda uma treta, a gente descobre que a rata tava querendo casar com o Hatsu o tempo todo porque ele era prometido dela. E assim, quando o Hatsu tá lá pra casar, ele não tava querendo casar, tava fugindo disso. E o Feio tava preso num negócio lá que eu não sei o nome, talvez fosse só uma barraquinha lá. E a gente descobre que ele sofreu uma metamorfose lá dentro e ele virou um lindo cisne feio. Hã? Que ótimo! Tô de férias. Também não é só uma frase comum, cara. É o nome de um filme também! Tô de férias. O que você acharia se você vivesse numa ilha com uma porca falante, um lagarto falante, um pinguim falante, um pássaro falante e 2 humanos? Sim, nesse filme tem tudo isso aqui e também tem um dinossauro. Acontece que lá na era Mesozoica, Jurássica, uma dinossauro botou um ovo, aí veio a temperatura do planeta, diminuiu, o ovo congelou, ficou preservado e acabou indo parar nessa ilha. Até que esse ovo se chocou e a gente descobriu que tinha um professor naquela ilha e ele começou a estudar o que tinha saído daquele ovo. Era um imp e tinha aquela porquinha lá que eu tinha falado antes, lá que tinha
uma porca na ilha que falava. Essa porca era meio que a faz tudo lá, era meio que a mãezona daquela ilha que cuidava do pessoal. Mas ela não é tipo aquela mãe de, você se machucou e cuidava do pessoal que tava lá. Ela não tinha esse carinho inteiro por eles. Ela era mais aquela amiga vizinha legal que eles tinham. E assim ela acaba pegando afeto pelo Imp, então adotando ele pra ser o filho dela e vai cuidando dela. E também tem um vilão aqui muito incomum, é um vilão que perdeu a coroa e acabam chamando ele de Rei de Nada. E cara, olha esse nome aqui. Eu lembro de ter bastante carinho por essa animação, eu gosto bastante desse filme aqui. Eu também vou rever aquele aqui várias vezes, porque eu quero falar sobre esse filme aqui no canal. E ele também teve uma continuação. Mas antes, vamos terminar o primeiro filme, porque eu quero terminar de falar ele aqui. Ele acaba virando amigo do rei, fica todo mundo legal, ele dá uma volta de helicóptero com ele. E no segundo filme acontece que o Imp tem a porcaria de um irmão que é um panda, cara. Ele vai pra um parque de diversões de um cara que tava querendo ter ele como atração. E eles vão lá e resolvem tudo. Cara, se você nunca viu esse filme aqui, eu recomendo que você veja, cara. Porque tem aqui no YouTube, você pode ver. O filme tá aqui no YouTube em algum lugar. Você pode só pesquisar e vai ver esse filme aqui. Ele não pode ser esquecido. Tô de Férias 2. Vamos falar de um filme um pouco mais recente agora. Dois Irmãos, Uma Jornada Fantástica da Pixar. Você já assistiu esse filme aqui? Tem muita gente que não assistiu esse filme aqui porque deixaram passar, não acharam essas coisas por causa da crítica e acabou caindo no esquecimento. Até a Pixar quer que você esqueça esse filme aqui, mas eu adoro ele. Ele passa bem um ar de magia, um ar místico, um ar de aventura, um ar de RPG. Eu gosto demais de tudo isso aqui. Do que se trata a história? Tem o Liam e o irmão dele, que eu esqueci o nome. O Liam nunca conheceu o pai e ele queria realizar esse sonho dele de conhecer o pai. No aniversário dele, ele ganha um cajado mágico. E assim, ele descobre que tem um feitiço lá que o pai dele tinha deixado pra ele fazer pra poder trazer o pai de volta por 24 horas. Assim, ele faz o feitiço, mas o feitiço dá errado e só volta às pernas do pai dele. Então o Liam e o irmão dele partem numa aventura para conseguir uma gema mágica para poder completar o feitiço e fazer o pai deles voltar por inteiro para poder passar esse tempo com eles. E no meio disso vai tendo várias aventuras dos dois, passando por side quests, encontrando a Mantícora lá, porque aqui nesse universo todos os seres místicos, seres mágicos, tipo unicórnio, Pégaso, centauros, Mantícora, eles passaram a ver que nem a gente vive hoje em dia. Unicórnios comem lixo aqui na rua, a Mantícora é dona de um restaurante, o que eu falei? Os centauros agora são policiais e andam de carro. Esquece a magia deixou de existir aqui porque praticamente a ciência, as coisas mais explicativas ficaram mais fáceis de ser utilizadas do que fazer a magia, que aparentemente é muito difícil de conjurar feitiços. Então eles partem nessa aventura, vão passando por várias coisas, eles passam por uma cosma lá que derrete as coisas e no final eles lutam contra um tremendo dragão feito de escombros de uma escola, feito de pedra, feito de aço de metal, e assim vai tendo toda essa batalha, é bem legal. Também tem a interação da mãe do Liam com a Mantícora, que é muito bom ver essas duas juntas. A mãe do Liam se revela uma tremenda guerreira, ela vai lá dar um pau no dragão, o Liam usa todo o feitiço que ele aprendeu durante essa jornada, e é muito bom ver essa sensação de magia aqui nesse universo, cara. Eu adorei ver tudo isso aqui, então eu recomendo muito que você veja esse filme aqui. Na verdade, recomendo que você veja todos esses filmes aqui, porque eles não são lá as melhores coisas do mundo, mas eles merecem ser lembrados. Tirando o Space Chimp, que não é lá essas coisas aqui, mas também pode ser visto, cara, se você não tiver tanto preconceito aqui, sim, porque o filme não é aquele filme de, é um filme, não, na verdade é só um filme pra criança mesmo. Então, se você gostou, deixa o seu like, se inscreve e comenta aqui qual filme esquecido eu posso ter esquecido aqui, porque de fato é muito esquecível. Meu nome é Gabriel Henrique, falou!